Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Exatas 3.0 e hoje nós vamos tratar sobre área e perímetro de polígonos convexos. Então primeiramente eu trago um triângulo para explicar um pouco para vocês. Então vocês percebem que o perímetro ele é o contorno do polígono, enquanto a área ela é o espaço interno, ou seja, ela é a superfície do polígono. Sempre a área, as unidades de medida vai ser ao quadrado, centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, decímetro ao quadrado. Já o perímetro sempre vai ser a unidade em si, nunca levada a nada, sempre ela somente centímetro, metro, quilômetro, beleza? Então vamos trabalhar com alguns polígonos e vamos tirando as dúvidas aos poucos. Então, primeiramente, nós vamos falar do próprio triângulo. Em qualquer um deles, pode ser do isósceles, do equilátero, do retângulo. Então, por exemplo, sempre quando nós formos descobrir a área do triângulo, sempre vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Beleza, gente? Quando se tratamos de perímetro, eu não falei que era o contorno. Então, nesse caso, vai ser o lado C mais o lado A mais o lado B. A base e os dois lados. Combinado, gente? O próximo polígono regular é o quadrado. A área dele, a gente sempre vai fazer o L ao quadrado, ou seja, é sempre o lado ao quadrado, lado vezes o lado. Entenderam, gente? A área de quadrado sempre lado vezes o lado. O perímetro, como no quadrado, quer dizer, a gente sempre tem os 4 lados iguais, então é 4L, lado mais lado mais lado mais lado. E vai um adendo para vocês. As diagonais do quadrado, elas sempre possuem a mesma medida, e elas formam 90 graus entre si. Agora nós vamos falar do retângulo. O retângulo, a área dele, nós sempre vamos calcular a base vezes a altura. E o perímetro, nós sempre vamos calcular 2 vezes a base mais a altura. Ou seja, é igual a do quadrado. É sempre base vezes altura. Combinado? Ou seja, por quê? Por que isso? Porque a gente percebe que tem 2 pares de lados iguais. Entenderam? 2 lados paralelos que são iguais. 2 lados paralelos iguais na vertical e 2 lados paralelos iguais na horizontal. Combinado? Agora nós vamos falar do trapézio. A área do trapézio a gente sempre vai calcular como a base maior, que é a base inferior, a de baixo, mais a base menor, que é a base que fica em cima, beleza? Vezes a altura, que a gente sempre vai descobrir, sempre vai ser dado no enunciado, dividido por 2. E o perímetro, como eu marquei, sempre vai ser a própria, como é o contorno, sempre vai ser a própria base maior, mais a base menor, e eu marquei tanto o lado 1 quanto o lado 2. Percebe-se que não entra altura, combinado? Porque a altura não é o contorno do polígono. Agora nós vamos falar do círculo. Primeiramente já vai um adendo. O contorno do círculo é chamado de circunferência, guardem isso. Sempre quando formos calcular a área do círculo, vai ser o πr ao quadrado. Π sempre é um valor de aproximadamente 3,14, mas alguns enunciados dão como 3. E o raio, sempre guardem isso, é a metade do diâmetro, por isso que eu coloquei diâmetro é 2R, ou seja, 2 vezes o raio. E o perímetro, ou seja, esse contorno, ou seja, essa circunferência, ela sempre é 2πr. Combinado? Bora pro próximo. Já no losango, a área sempre vamos descobrir pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Vai um adendo. A diagonal do losango, elas formam 90 graus entre si, ou seja, são perpendiculares. Porém, o seu tamanho, a sua medida, elas são diferentes. Combinado? E o perímetro é 4 vezes o L. Por quê? Porque todos os lados do losango são iguais. Então, é L mais L mais L mais LL. Combinado? Agora vamos para o exercício. Como eu sempre falo, sem exercício é a mesma coisa que a gente não ter estudado. Então, vamos analisar. A gente analisa um campo de futebol. Todos sabemos que um campo de futebol, ele é um retângulo. Então, quando formos descobrir a área de um campo de futebol, no caso retangular, sempre vai ser calculado como base vezes altura. Como a base, nesse caso, é 100 metros, porque ou pegando a base superior ou a inferior, multiplicado por 70, que é o lado, 70 metros, nós descobrimos que o resultado será 7.000 metros.
ao quadrado. Eu não coloquei na foto, mas vai a dica, a área sempre elevado ao quadrado, então 7.000 metros ao quadrado. E o perímetro, como estamos tratando de retângulo, temos dois lados paralelos entre si na vertical iguais e dois lados paralelos iguais na horizontal. Então, nós percebemos que é 70 mais 70, como eu marquei de laranja, mais 100 mais 100, ou seja, 100 vezes 2, que são os dois azuis, num total de 340 metros. Lembra, perímetro sempre apenas a unidade, nunca elevado a nada. Combinado? Então agora nós, por fim, vamos para o último exercício. Ele é meio desafiador, mas por partes a gente consegue resolver. Vamos ler. Analise a figura a seguir, sabendo que EP é o raio da semicircunferência de centro em E, como mostra a figura acima, determine o valor da área mais escura, ou seja, da área achurada, e assinale a opção correta. Como eu disse, dado o número π igual a 3. Então, pessoal, dá uma pausa no vídeo, tenta ler com calma, resolver, porque no próximo bloco eu já vou trazer a resolução. Fechou? Então, galera, primeiramente a gente vai ter que descobrir a área do triângulo. E para conseguir descobrir ela, a gente precisa fazer base vezes altura dividido por 2. E o empecilho é a própria altura, que eu marquei de vermelho, que é o x. Então, vamos analisar a área do triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser 3 vezes x dividido por 2. Aí vocês me perguntam, como que eu vou descobrir o x? Nós não temos um triângulo retângulo? Então, por meio de Pitágoras, a gente consegue resolver. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais x ao quadrado, ambos os catetos, que é igual a 5 ao quadrado, que esse 5 ao quadrado é a hipotenusa. Aí, resolvendo o cálculo, nós vamos achar que x ao quadrado é igual a 16. Beleza? Então, x é igual a raiz de 16, porque nunca se esqueçam, nós temos que fazer o processo em ambos os lados. Colocamos a raiz no x ao quadrado e no 16. Aí a gente encontra o x como 4. Então, agora a gente vai descobrir a própria área do triângulo. Substituímos o x por 4. Então, vai ficar 3 vezes 4, base vezes altura, dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6 centímetros ao quadrado. Nunca se esqueçam, a área sempre é a unidade ao quadrado. Beleza? Então, vamos continuar. O terceiro passo é a gente descobrir a área dessa semicircunferência. Lembrem, a área de círculo, a gente sempre vai calcular πr ao quadrado. Nós não descobrimos que esse x, ou seja, que a altura desse triângulo equivale a 4, então percebemos que o E, ele é o centro dessa semicircunferência, então está dividido em duas partes, ou seja, o diâmetro. O diâmetro não é o dobro do raio, então o raio vai ser a metade de 4, no caso vai equivaler a 2. Beleza? E não falou que o π, nesse caso, é 3? Então, a gente vai fazer 3 vezes 2 elevado ao quadrado, que isso vai equivaler a 12. Combinado, gente? A 12. E, por fim, nós dividimos por 2, porque a área achurada, ou seja, essa área cinza, é uma semicircunferência. 12 é o círculo inteiro, porém, a semicircunferência é a metade do círculo. Então, 12 dividido por 2 equivale a 6. Então, a gente descobre. Assim, o enunciado não perguntou a área total acinzentada, ou seja, essa área achurada. Nós vamos pegar a área do triângulo, que no caso é 6 centímetros ao quadrado, e somar com 6 centímetros ao quadrado da metade do círculo. E a gente encontra 12 centímetros ao quadrado. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e até uma próxima.